O Império Mongol, expansão e queda. Como o próprio nome já diz, este império teve suas origens nas terras da Mongólia atual, com a unificação das diversas tribos que habitavam aquela região por volta do século XII e que se encontravam fragmentadas, seja pelas disputas naturais entre elas ou por disputas fomentadas pelos reinos vizinhos, como a dinastia Jin, para mantê-las ocupadas ao longo da sua fronteira, onde tais tribos eram formadas por exímios cavaleiros de vida nômade, vagando com seus rebanhos pelas vastas estepes daquele país, e para se abrigarem das severas condições climáticas daquela região, utilizavam o iurte, uma espécie de tenda em formato circular. O responsável pela unificação dos clãs das estepes foi Temujin, mais conhecido como Gengis Khan, porém esse termo significa chefe universal dos mongóis, após uma terrível disputa com seus rivais, como seu irmão Jamuka, trazendo para si a liderança dessas tribos. Ao assumir o poder, Gengis Khan promoveu diversas mudanças na organização dessa nova sociedade mongol, principalmente no que diz respeito ao exército, dividindo-o em subseções decimais de 10, 100, 1000 e 10.000, fazendo também com que todo jovem que tivesse idade suficiente para se barbear servisse obrigatoriamente, aumentando assim seu contingente. Também promoveu o treinamento exaustivo dos cavaleiros no manejo do arco enquanto estavam cavalgando, dando uma clara vantagem no campo de batalha. Outro fato interessante sobre o guerreiro mongol eram suas montarias, pois os cavalos usados por eles eram menores, mas eram animais muito resistentes e rápidos, suportando cavalgadas por longas distâncias, chegando mesmo a conservar a carne que consumiam no lombo desses animais. Daí a importância deles nas suas estratégias de guerra. Após esta unificação, Gengis Khan dá início à expansão dos seus territórios, saqueando e escravizando os inimigos derrotados, conquistando reinos poderosos como a dinastia Xixia Ocidental, pertencente aos Tanguts, e que eram vassalos da dinastia Jin, onde esta última, junto com a dinastia Song, formavam a China, que naquela época estava dividida. Os mongóis, circundando a Grande Muralha, invadiram o reino Jin, chegando a se apossar de sua capital, a cidade de Zhongdu, hoje a moderna Pequim, impedindo que ela fosse abastecida, o que fez com que boa parte da cidade fosse destruída pelo uso de máquinas de cerco, como catapultas gigantes, desenvolvidas por engenheiros chineses desertores, e que só fora completamente subjugado no ano de 1234 por Ogedai Khan, com a queda da cidade de Kaizhou neste mesmo ano. No entanto, inúmeras inovações foram trazidas com a implementação do governo de Gengis Khan, tais como fortalecimento da atividade comercial entre os seus domínios, principalmente entre Oriente e Ocidente, com a implementação da chamada Rota da Seda. Ele também incentivou a alfabetização, adotando a escrita uigur-mongol. Um outro exemplo de mudança em seu governo foi a adoção de uma liberdade religiosa aos seus vassalos. Mas, continuando sua política de conquistas territoriais, os mongóis invadiram o Kanato de Karakitai, na Ásia Central, pois seu governante, o príncipe Kuchulug, ao tentar impor o budismo à maioria muçulmana, não teve o apoio destas populações durante esta invasão, o que acabou tornando mais fácil a anexação deste Kanato. Os mongóis possuíam agora um posto avançado em uma das regiões da Ásia Central, dirigindo-se cada vez mais para o Ocidente. Porém, desta vez a situação iria contrapor os interesses de Gengis Khan ao de outro grande império, conhecido como Khwarezmiano, na região onde fica hoje o atual Irã, e era governado pelo Shah Al-Adin Muhammad, compartilhando uma extensa fronteira com o belicoso Império Mongol. Porém, a princípio, Gengis Khan intencionava apenas estabelecer uma parceria comercial e fortalecer o trânsito de mercadorias na Rota da Seda. Mas um dos governadores do Império Khwarezmiano atacou a comitiva enviada por ele. No entanto, Gengis Khan enviou uma outra caravana. Esta, porém, direcionada a tratar com o Shah, foi inteiramente dizimada.
o que provocou sua ira, tratando logo de despachar um exército com cerca de 200.000 soldados, sendo este repartido em 3 divisões, lideradas por Josh, Geb, o próprio Gengis Khan e Tolui respectivamente, onde fizeram um cerco à capital Samarcanda, que caiu em 1221, tendo como um dos fatores decisivos a fragmentação do exército do Shah. Reza a lenda que Gengis Khan ordenou o derramamento de prata derretida nos olhos e ouvidos do governador que atacara seus embaixadores. Após estas conquistas, os mongóis aumentaram absurdamente os seus domínios, marchando cada vez mais para o ocidente, anexando regiões que hoje em dia englobam países como o Irã, Iraque, toda a região do antigo Levante, ou seja, Síria, Líbano, chegando até mesmo em Gaza e também Egito, onde neste último caso aconteceu por volta do ano de 1260 uma célebre batalha conhecida como Ain-Jalut, quando pela primeira vez o exército mameluco egípcio, se utilizando de táticas semelhantes às dos mongóis, ou seja, simulando uma retirada e ao serem perseguidos, despejavam flechas nos inimigos, impuseram uma derrota aos exércitos mongóis. Logo após subjugarem reinos e impérios na Ásia Central, os mongóis invadiram principados em regiões que hoje pertencem à Ucrânia e Rússia, entre eles o Rus de Kiev e o Grão-Ducado de Vladimir, respectivamente, pelo neto de Gengis Khan, Batu Khan, onde por volta do ano de 1248, todo o principado dos Rus de Kiev caiu nas mãos dos mongóis, exceto algumas cidades do norte, o que deixou o caminho livre para adentrar ainda mais nos reinos da Europa Central, como Polônia e Hungria. Mas uma aliança formada pelos poloneses, morávios e as ordens militares de cavaleiros templários, teutônicos e hospitalários detiveram brevemente o seu avanço, e que foi definitivamente interrompido com a morte de Ogedai, que era o Grande Khan. Já na época da morte de Kublai Khan, todo o gigantesco território do Império Mongol se fragmentou, formando 4 khanatos, sendo estes a Horda Dourada a noroeste, o Khanato de Chagatai, na região da Ásia Central, o Ilkhanato, no sudoeste, e o Império da Dinastia Yuan, a leste, com sede na atual Pequim, onde cada qual possuía os seus interesses. Com o passar do tempo, e em decorrência de disputas internas familiares pelo controle do poder, estes territórios não tardariam a ser integrados a outros poderosos impérios, deixando para trás o outrora e grandioso Império Mongol.